Capítulo 3º. Próximo tópico. Amã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, depois do ato heróico de Mordecai, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Ramedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava, muito menos se ajoelhava diante de Amã. Aí, os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que ele, Mordecai, obedecesse à ordem do rei e se curvasse e se ajoelhasse diante de Amã. Mas não adiantava. Mordecai explicava que não obedeceria a essa ordem porque ele era judeu. Mas, na verdade, podemos inferir que, como Mordecai era um servidor muito diligente, ele sabia de muitas coisas que acontecia no serviço público da corte. E ele conhecia sobre o péssimo caráter de Amã. Por isso que Mordecai não demonstrava respeito diante de Amã. Amã era mau caráter, homem perverso, homem ardiloso, um predador. Então, alguns servidores da corte foram contar isso a Amã. Sempre eles, de novo, sempre eles, impossíveis, os fofoqueiros faladores. Então, eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso, ficou enlouquecido, quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra a ele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes, no reino da Pérsia. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim. Sorte para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342.000 quilos de prata para pagar as despesas do governo. Rei, assine uma autorização para que no reino da Pérsia os judeus sejam exterminados
e eu, Amã, banco todos os gastos para tal empreitada, para tal genocídio. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Ramedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio, editou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó e nem piedade. Os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos os judeus estivessem prontos para morrer, e que todos os executores da pena e da ordem estivessem prontos para matar. O rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Genocídio dos judeus no reino da Pérsia era o que queria Amã. E meticulosamente Amã arquitetava essa empreitada. Ele organizou tudo direitinho para que no dia marcado todos os executores estivessem prontos para assassinar os judeus, e que todos os judeus estivessem igualmente prontos para serem assassinados. Genocídio contra os judeus no reino da Pérsia era o que queria Amã. Chegamos ao capítulo 4. Mordecai pede a ajuda de Ester. Ester, já na condição de rainha, agora tem possibilidades para auxiliar Mordecai. Em algumas traduções bíblicas, Mordecai vem inscrito como Mardoqueu. Daí, se eu me confundir e tomar Mordecai por Mardoqueu, saibam que estou fazendo referência ao mesmo personagem. É isso. No próximo vídeo, leitura do capítulo 4. Mordecai pede a ajuda de Ester. O que acontecerá? Saberemos posteriormente. É isso.